Olá, eu sou o Jurebir Machado da Silva e queria fazer um convite. Dia 27 de fevereiro, às 20 horas, na plataforma online Fronteiras Plus, a jornalista Fernanda Mena e eu vamos falar da obra do escritor francês Michel Houellebecq, um livro em específico, Submissão. E por que eu fui convidado para esse evento, para essa live? Eu creio que por várias razões. Eu sou professor universitário, jornalista, escritor e tradutor. Introduzi no Brasil os primeiros livros de Michel Houellebecq, Partículas Elementares e Extensão do Domínio da Luta. Depois disso, ele se transformou no escritor francês mais famoso no mundo atualmente, o mais polêmico, o mais conhecido, campeão de vendas. Duas vezes eu intermediei a vinda de Michel Houellebecq ao Brasil, uma delas para o Fronteiras do Pensamento. Fizemos também, juntos, uma viagem à Patagônia, da qual saiu até um livro escrito por mim, Um Escritor no Fim do Mundo, Viagem à Patagônia, com Michel Houellebecq, com tradução na França. Então, eu me tornei amigo do Michel Houellebecq. Gosto muito da literatura dele, sou leitor de todos os seus livros. E vamos falar do Submissão, lançado em 2015, bem na época daquele terrível atentado ao jornal satírico francês Charlie Hebdo. Na ocasião, no dia do atentado, o Michel Houellebecq estava na capa do jornal. Agora, de que trata o Submissão? Esse é um ponto fundamental. Antes, uma anedota. Alguns meses antes da publicação de Submissão, estivemos num jantar no apartamento, na casa do Michel Houellebecq, em Paris. Perguntei a ele de que tratava o livro que estava para sair. Ele disse que não podia contar por uma razão contratual. A conversa seguiu e ele começou a contar uma história cheia de detalhes sobre um processo de islamização de um país, no caso, a França. E ele contou a história do livro, que ele não podia contar. Eu caí, não me dei conta que ele estava me dando todo o conteúdo, toda a história que deveria ser mantida em segredo. Guardei essa deliciosa história que mostra um pouco do espírito desse escritor. Submissão tem o esquema tradicional dos livros de Michel Houellebecq. Um personagem central, homem de meia idade, com a vida materialmente resolvida, no caso, um professor universitário, professor de literatura na Sorbonne, e que vê a sua vida se esfarelar um pouco. Ele não acredita em mais nada, está um tanto desencantado, a vida sexual também não é grande coisa, e no pano de fundo, a grande história, com o Michel Houellebecq sempre tem a pequena e a grande história. A grande história, no caso, um processo de islamização da França com a eleição para presidente da República de um muçulmano. Um segundo turno opondo a extrema-direita tradicional e um partido muçulmano. E aí, a esquerda, o Partido Socialista, que ficou fora do segundo turno, tem de fazer a sua escolha e, para evitar a extrema-direita, acaba optando, tendo de optar, negociar com o Partido Muçulmano. A França se transforma, surge uma nova França, só para dar um exemplo. A universidade, a Sorbonne, ela passa a ser a Universidade Islâmica Paris-Sorbonne. O reitor tem várias mulheres, conforme a permissão da religião islâmica. Todas essas transformações, é claro, fazem da França uma nova realidade. E elas estão nos fantasmas, nos temores, nas fantasias, nas ameaças que todo o tempo aparecem quando se trata dessa relação conflituosa entre os franceses católicos ou de outras religiões e os muçulmanos. Tudo isso conforme a maneira do Michel Houellebecq de contar suas histórias. É polêmica, é ironia, é provocação, um certo desencantamento, cinismo, ceticismo e tudo mais. E
boa parte do tempo, é engraçado. A gente ri e, por vezes, parece desesperador, é angustiante. Ele tem uma grande capacidade de descrever as situações e levá-las ao extremo, chegando à caricatura. Mas tudo com um senso de realidade muito apurado. É literatura na veia, grande literatura. Eu acho Michel Houellebecq o escritor francês o melhor escritor francês da atualidade, e creio que ele merecia ganhar o Nobel. Ao meu ver, ele merecia o Nobel. Talvez o personagem, a pessoa, o indivíduo, não tenha o perfil do Nobel, mas a literatura dele é uma literatura para ganhar o Nobel, se a gente pensar no Nobel como um prêmio para a melhor literatura possível. Claro, a maneira mais adequada, talvez mais precisa de dizer é, entre todos os escritores que eu leio, o que mais me agrada é o Michel Houellebecq. Seus livros me convencem, me pegam, eu quero reler. Nesse livro, Submissão, o narrador diz que, no fundo, um escritor é alguém com quem a gente quer se encontrar ou se reencontrar. E é isso que acontece comigo. Eu quero reler os livros de Michel Houellebecq, porque é uma maneira de ter um encontro com ele. Esse encontro faz pensar, faz refletir, cria momentos de intensa reflexão sobre a vida. Por tudo isso, eu acredito que é uma literatura que tem um valor excepcional na época de uma certa leveza, de um certo esvaziamento das coisas, disso tudo que nós estamos vendo aí nestes tempos de sociedade do espetáculo. Então, Fernanda Mena e eu vamos conversar sobre esse livro, trocar ideias, tentar explorar vários aspectos dessa literatura. Alguns acham que o Houellebecq é de direita ou até de extrema direita. A minha impressão é que seus livros estão aquém ou além das ideologias. Estão ali para tocar nas feridas mais profundas, nos problemas mais sensíveis da nossa realidade, fazendo com que todo mundo se sinta atingido. Ninguém fica indiferente aos livros de Michel Houellebecq. Portanto, quero repetir, fica o convite. Dia 27 de fevereiro, às 20 horas, na plataforma Fronteiras Plus, eu e Fernanda Mena falaremos de Submissão de Michel Houellebecq.